Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa. Estamos aqui na sua lição da Escola Sabatina em áudio, primeiro trimestre de 2016, tema Rebelião e Redenção. E que dia é hoje? O calendário ambulante informa que hoje é segunda-feira, dia 7 de março. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? Que está em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, vamos ler 1 Pedro 4, de 1 a 7. Por que são importantes as escolhas a respeito do estilo de vida e como elas afetam a nossa preparação para a volta de Cristo? Vamos pensar nisso enquanto a gente faz a leitura, ok? Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. 1 Pedro 4, de 1 a 7. Bem, o nosso estilo de vida, ele reflete os nossos hábitos, reflete as nossas vontades, né? O nosso estilo de vida, as coisas que a gente gosta de fazer. Então, se o seu estilo de vida é desregrado, ele desrespeita muito, ele não reflete realmente o caráter de Jesus, Pedro dá uma lembrada na gente e fala assim, olha, então, se você já não está feliz com o tempo que você viveu na ignorância, o tempo que você viveu sem saber, fez tanta coisa errada, agora você não vai se desviar disso? Poxa vida, dá para você pelo menos agora acordar, já chega de fazer coisa errada, já chega de viver uma vida desregrada que te destrói. E ele tenta exortar a gente então a viver como Cristo em espírito, né? Como Cristo em espírito, que era viver sempre buscando a palavra de Deus e a vontade de Deus. Pedro declarou que os crentes já haviam passado o tempo suficiente fazendo o que os outros ao seu redor os pressionavam a fazer. Mas agora as coisas mudaram e as pessoas podiam achar estranho que os cristãos não se unissem à multidão, o que possivelmente resultasse em insultos aos fiéis. Assim, Satanás usará até antigos amigos para tentar desanimar em você na sua caminhada com Deus. Pedro encorajou os cristãos a não se deixarem intimidar por esses ataques. Visto que os gentios terão de prestar contas a Deus, o único juiz, os fiéis devem se preocupar com o que eles pensam. O argumento de Pedro é muito importante. Quantas pessoas já sucumbiram sob a pressão das expectativas dos outros, em vez de defender o que creem? Isso é especialmente difícil para os jovens, que lutam com o que é conhecido como pressão do grupo. Em vez de se preocuparem em ser aceitos pelos outros e de conformar suas opiniões, exigências e expectativas quanto a eles, Pedro admoesta os crentes a ser bondosos e amáveis com aqueles com quem entrarem em contato. Isso não é apenas um fator extra a ser considerado, é um dever adicional que precisamos colocar em nossa lista de coisas que o cristão deve fazer. É a coisa mais indispensável que fazemos e a maneira mais importante de interagir com as pessoas que nos cercam. Talvez seja por isso que Pedro sugeriu que precisamos levar a sério nossas orações. Uma vez que Deus sabe que às vezes podemos nos dedicar mais a agradar os gentios do que nos relacionamentos de maneira amorosa e amável com aqueles que estão próximos de nós. Precisamos orar,
não apenas por eles, mas também para que permitamos que Deus nos torne mais sensíveis aos interesses deles, como sacerdócio real e nação santa. Somos chamados a influenciá-los para o bem, em vez de permitir que eles nos influenciem para o mal. A trágica história de Israel foi exatamente esta. Os pagãos, em vez de serem influenciados para o bem por Israel, influenciaram Israel para o mal. Ação, pressão e como você se comporta em grupo, como você se comporta também sozinho com os seus hábitos, relacionamento e vida cristã. Esse era o foco do estudo de hoje. E não se esqueça, ano bíblico, Deuteronômio 32 a 34. Por favor, vamos continuar fazendo nosso ano bíblico. Estamos aí ainda muito no início do ano para você dar aquela desanimada. Então, vamos continuar a leitura, ok, pessoal? Por hoje é só e até amanhã. Os lesas dessa semana foram gravados com a participação de narração Renan Moreira, Ronaldo Salles, Regina Paradella. Distribuição por sua conta ouvinte, uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.